Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Como é bom contar com a sua atenção para mais um encontro com a palavra. A sua edificação é a nossa motivação para cada etapa do nosso trabalho. Que Deus use grandemente este tempo que passamos juntos pelo rádio. Terminamos o último programa falando sobre o psicólogo cristão, de quem gosto bastante, muito atuante nos anos 60, chamado Dr. Henry Brand. Lembram-se que eu disse que vocês não podiam perder esse programa para ouvir a ilustração que ele deu sobre um versículo de 2 Coríntios capítulo 4? Para ilustrar o que Paulo falou logo no início deste capítulo, que devemos renunciar aos procedimentos secretos e vergonhosos, Dr. Brand contou uma história. Um casal tinha uma casa. Logo depois da lua de mel, o marido chegou em casa à noite e deu um abraço em sua mulher. Ele viu uma teia de aranha bem no canto do teto da sala, mas não falou nada. Continuou abraçando sua mulher e dizendo-lhe palavras de amor. Aí eles jantaram e quando ela estava arrumando a cozinha, ele criticou o jeito dela lavar a louça. Isso a irritou um pouco, mas ela não falou nada a respeito. Ela simplesmente disse para ele como estava feliz por ter se casado com um engenheiro tão inteligente. E isso se repetiu todos os dias por algum tempo. Só que foi aumentando e em uma noite os dois explodiram, brigaram, jogaram coisas um no outro e tal. Dr. Brand disse que tudo isso começou quando eles começaram a esconder os procedimentos secretos e vergonhosos. Eles não estavam sendo honestos um com o outro. Eles não acenderam a luz, não clarearam, não esclareceram. E a coisa começou a se multiplicar como bactérias que se multiplicam no escuro. Por isso, a falta de comunhão ou a má comunicação é um obstáculo para a unidade. O mesmo pode ser dito a respeito da compatibilidade. Como já dissemos antes, a compatibilidade é mais do que a simples química no relacionamento físico. Existem coisas que os dois gostam de fazer juntos, mas quando o casal começa a vida a dois, compatibilidade passa a ser uma questão de valores. Um exemplo bem prático disso é a área financeira do casal. Enquanto eu preparava este estudo, li alguns dados muito interessantes sobre o divórcio. Eles devem ser verdadeiros porque mais de uma fonte forneceu isso. Cerca de 50% dos divórcios nos Estados Unidos acontecem por causa de dinheiro. Isso é impressionante. Um dos especialistas afirmou: os americanos são o povo que tem mais dinheiro no mundo e, ao mesmo tempo, são os que mais brigam por causa dele. Não é incrível? Ainda, segundo essas pesquisas, uma boa terapia para o casal é fazer coisas juntos. Existe uma coisa que os cônjuges fazem juntos: lutar pela sobrevivência. Enquanto eles trabalham para sobreviver, não brigam por causa de dinheiro. O que vamos fazer com todo o nosso dinheiro? O que vamos fazer nas nossas horas de folga? Eles não têm tempo livre e também não têm dinheiro extra, por isso não brigam por causa disso. Mas os americanos brigam por causa de dinheiro. E o que isso significa? Significa que existe uma incompatibilidade na questão de valores. Digo por experiência própria que o dinheiro pode vir a ser um dos maiores problemas no casamento. Acho que posso até escrever um livro sobre os perigos de ser um pastor e ter que lidar com dinheiro. Já participei de projetos de construção de 2 igrejas e quantos problemas financeiros sérios enfrentamos, hein? Aprendemos o jeito mais difícil que pessoas que não têm dinheiro não podem contrair dívidas. O pior é que são estas pessoas que geralmente mais contraem dívidas. Aprendi isso às duras penas. Acho que poderia até escrever um livro sobre a psicologia da dívida, sobre como enfrentar a montanha de dívidas e ver 80% do seu pagamento ir
para essa montanha e sobrar apenas 20% para você passar o mês, se essa montanha começou a crescer logo que você se casou, quando você ganhava pouco, ela só aumenta e o seu dinheiro disponível diminui cada vez mais. É muito simples. Se você gasta mais do que ganha, vive na corda bamba o tempo todo. No geral, as pessoas têm uma renda X e um padrão de vida que é um pouco acima disso. Se você e sua esposa se encontram nesta situação, enfrentando problemas financeiros, comece reconhecendo que existe um sintoma de incompatibilidade de valores. Depois, procure aconselhamento sobre como gerenciar as suas finanças. Minha esposa e eu já estamos sem dívidas há muito tempo. E digo que é muito diferente quando você decide viver só com o que tem, sem gastar o que não tem. Esse é um dos conselhos básicos que você ouvirá de qualquer consultor financeiro. O próximo elo da unidade é o amor. Podemos dizer com toda certeza que esse elo é um fator positivo, mas a ausência do amor é um fator negativo de sérias consequências. Se não houver compatibilidade, a incompatibilidade será um obstáculo. Mas se você não tem amor, o obstáculo à unidade ainda é maior. O efeito pode ser devastador. Foi por isso que no primeiro estudo da primeira série mencionamos uma ajuda especial constituída de 4 segredos espirituais. Vou citá-los novamente. Os 4 segredos espirituais são: eu não sou, mas Ele é. E eu estou nele e Ele está em mim. Você pode aplicar isso ao amor. Eu não sou esse amor, eu mencionei, lembram? Descrito em 1 Coríntios 13, mas Ele é, Deus é, Cristo é, o Espírito Santo é. E se eu estiver nele e Ele em mim, poderei amar com esse tipo de amor. É isso que você tem que fazer se descobrir que não tem esse amor, que é a dinâmica da unidade. A falta de amor ou o egoísmo pode acabar com o casamento. Continuando com a segunda lei espiritual, podemos dizer: eu não posso amar desse jeito, mas ele pode. Eu nem quero esse amor desse jeito. Eu não quero amar desse jeito. Você terá que ser honesto e admitir isso, então. Quando você descobre o que é o amor, pode acabar não querendo amar, porque ele é contrário à natureza humana. Mas Deus quer, e Ele pode. Então, pela graça de Deus, você ama seu cônjuge com este amor. E depois poderá olhar para trás e dizer: eu não consegui, mas Ele conseguiu por mim, porque eu estava nele e Ele estava em mim. O obstáculo da falta de amor aponta para Cristo, que faz com que esse amor seja possível para nós. O próximo elo é o da compreensão e, como já destacamos, se um não entender o outro, não tem jeito. Haverá um obstáculo e tanto para a unidade do casal. Se você não entende sua esposa, você está frito. Em aconselhamento ouvimos muito: ele não me entende, ou então, ela não me entende. E às vezes é verdade. E se isso está acontecendo entre vocês, você tem um obstáculo para a unidade no seu casamento. Por isso é importante que um esteja interessado na vida do outro. Apresentamos algumas perguntas que servem como bússola espiritual. Onde você está, hein? De onde você veio? Para onde você está indo? Você comeu o fruto da árvore errada? Quem é você? O que você é? O que você quer? É muito importante que um conheça bem o outro e que os dois peçam a Deus e ao Espírito Santo sabedoria para se entenderem. Isso é extremamente importante. Dissemos que a compreensão é o crescimento da unidade, mas a falta de compreensão é um grande obstáculo para a unidade. Agora lembre-se o que dissemos sobre o relacionamento físico. Esta área da relação corresponde a 10% do relacionamento. E é apenas um veículo de expressão, a expressão de alegria do relacionamento. 20 anos atrás, a esposa do pastor Dick Woodward, nosso professor, fez uma palestra para mulheres sobre o relacionamento físico entre o homem e a mulher e disse que essa é a experiência mais prazerosa do corpo. Todas as mulheres entenderam bem o que ela disse e comentaram o assunto depois. Mas se o relacionamento físico não for o que tem que ser, ele corresponderá a 90% do problema entre o casal. Muitos casamentos acabam justamente porque um dos cônjuges não está satisfeito. Isso mesmo, sexualmente falando. Quando isso acontece,
É uma questão de tempo até que o cônjuge insatisfeito encontre uma outra pessoa que o satisfaça. E aí está criado o triângulo e temos a fórmula para o desastre que atinge tantos casamentos. Por isso, se o relacionamento sexual com seu cônjuge não é o que deveria ser, pode ser que o casal esteja diante de um grande obstáculo para a unidade. Quando focalizamos o elo do amor, dissemos que sem o amor de Cristo você não terá capacidade nem o potencial para amar, não poderá ter o amor sobre o qual as Escrituras falam quando descrevem a dinâmica que impulsiona o relacionamento. Isso se aplica a todos os elos. Se você não tiver Cristo, o Cristo vivo energizando você, capacitando e dando poder para que você aplique todos esses elos, não há maneira do seu casamento dar certo. É por isso que enfatizamos aqueles textos bíblicos que dizem que, a menos que seja concedido ao homem, ele jamais poderá usufruir tais coisas. Você pode vir a ter um simples contrato de vida em comum ou qualquer outro tipo de relacionamento, mas, conforme Jesus disse em Mateus 19, a menos que lhe seja concedido, o que quer dizer, a menos que você seja capacitado pelo Espírito Santo, o próprio Cristo vivo, o poder de Deus, então você jamais experimentará aquilo que Deus tinha em mente quando planejou o casamento. Isso se aplica também à criação dos filhos. Também vimos que o relacionamento conjugal está embasado em duas pessoas que formam a união. A mensagem básica do Novo Testamento é que você jamais será a pessoa adequada que deva ser sem ter uma dimensão espiritual em sua vida. E assim como esses elos podem ser destacados um dos outros, nós também precisamos ter uma dimensão espiritual individual, capaz de agrupar todos os elos do casamento. Eu gostaria de compartilhar uma abordagem diferente para esse assunto que foi elaborada pelo Dr. Bill Bright, fundador da Cruzada Juvenil. Ele é um homem temente a Deus, com uma visão de alcançar o mundo para Cristo. Atualmente sua visão é para que a igreja tenha um reavivamento. Essa é a sua nova visão. Ele tem atingido literalmente milhões de pessoas através de um folheto intitulado As 4 Leis Espirituais. Eu precisei de 7 leis e ele usou apenas 4. Agora eu gostaria de expressar o ponto de vista dele sobre o que o ser humano precisa saber e fazer para ter uma dimensão espiritual em sua vida, para nascer de novo, para ser seguidor de Cristo. Mas, infelizmente, o tempo do programa de hoje acabou. No próximo programa veremos quais são essas 4 leis espirituais. Meu desejo e minha oração é que Deus lhe abençoe, que você possa estar de bem com Deus e assim a sua vida em família, a sua vida com seu cônjuge vai estar bem, com certeza. Pense nisso e até o nosso próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.